Então, ok. Agora entrou? Agora estamos ao vivo. Então, essas coisas, porque tá cheio de detalhezinhos aqui, né? E aí aquele dia tinha feito isso. A gente vai aprendendo. Vai. O importante é... Eu não sei se eu pus lá no meu a página sua. Eu acho que eu pus, né? Não sei, não vi. Eu não vi. Deixa eu ver aqui. É que a gente tem que avisar as pessoas que a gente fez essa combinação, né? De cada semana ser uma que anfitriona. E aí, se as pessoas estiverem sabendo disso, já facilita também. Sim. Embora, às vezes, as pessoas vêm, já teve gente que veio me pedir amizade porque queria... e tem gente já assistindo. Veio pedir amizade porque queria assistir. Você está vendo aí? Você não está no chat, não. Gente, boa noite. Quem está aí nos assistindo, por favor, dê um alô aqui para nós, para a gente saber se está tudo certo, se está tudo bem com a transmissão. Imagens e som chegando. Obrigada, Rosa. Boa noite. Boa noite, Rosa. Hoje meu computador está assim, carroça, tudo abrindo em ritmo de câmara lenta. Vamos ver como é que ele se... Sei o que é que está acontecendo, mas vai dar tudo certo. Eleonor, boa noite. Boa noite. Eleonor, boa. Não sei se já deu. Já deu 18 e 18. O nosso horário sagrado. Se vocês... Eu coloquei. É porque está custando tanto abrir que eu estava querendo ver se eu tinha colocado, não coloquei. Então, agora, eu só estou colocando aqui também mais um convite com link. Você pode partilhar esse link aí, você sabe, né? Você partilhar direto lá e as pessoas já entram. Aonde? Partilhar onde? Se partilhar o link nas suas páginas, aí já aparece o stream lá direto na sua página, jogando para cá, entendeu? Esse link aqui do enderecinho aqui? Isso. Agora vou ter que abrir de novo. Aliás, não, peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. Não, é esse aqui, ó, do que está em cima aí, ó. StreamYard, já. .com/4. Ok. Mas eu coloquei. Então, não, quem tiver, quem procurar, né, vai localizar. Dolores, tá boa? Esse site, esse link aí não dá, não. Eu não sei como é que não. Como é que... Tá bom, tudo bem, deixa quieto então. Vamos começar o nosso tema. Eu coloquei uns cards aqui, que eu estava organizando algumas coisas aqui na pasta do Elevando, e aí eu fui deparando com coisas que eu já tinha publicado, né? A respeito de sobreviver. E aí depois a gente pode dar uma lida nisso. Bom, nós temos 10 pessoas. Tudo bem, só imagem. Ei, Dolores. Ei, Bárbara. Boa noite, bem-vindas. Bem-vindos à posição. O som tá bom? O som tá bom? Bom, a Rosa tinha colocado que está tudo bem, som e imagem. Ok. Não acredito que sim. Você quer começar falando
leitura da palavra sobrevivência? Hoje eu estou achando interessante, porque de manhã eu já fiz uma live, né? E dava tudo 9, né? Falando da ressonância Schumann e tudo mais. E vários processos, né? Desde o nosso ciclo, ritmo biológico, ciclo circadiano. Enfim, várias coisas aqui, tudo dando 9. E sobrevivência, não, resultado final também dá 9, né? É 54, né, que vai dar 9. Deixa eu até colocar um óculos aqui para eu enxergar direito. Enquanto você coloca óculos, aí deixa eu só dar um oi aqui para quem entrou e a gente não falou, aí eu tenho que fazer assim, ó. Senão eu não enxergo. Eu dou boa noite e fica valendo o seu também. Boa noite, Beatriz, boa noite, Eliana, boa noite, Bárbara, boa noite, Marcelo. Marcelo está falando lá de Porto Seguro. Então, Eliana, Marcos, Carlos, boa noite Marcelo. A todos. Vamos lá, agora já tinha... Vamos lá. Agora, né, os óculos. Mais sobrevivência, então, dá 54, que é 9. Agora ficar de óculos para ele, senão eu não enxergo lá. Mas o 9, sempre lembrando, o 9, dentro dos números simples, ele é mestre. E o 9 tem uma característica dentro da matemática, que é todo e qualquer número associado a ele, ele faz aquele número crescer. Isso vai para o bem como vai para o mal. Né? É dependendo de como você está lidando com aquela frequência, né? O 9 é aquele que gosta de tudo muito profundo. Quando ele está harmonizado, ele é aquele que gosta de mergulhar profundamente nas situações, nas informações. Ele detesta superficialidade, ele detesta fuxico, diz que me diz, fofoquinha. A visão dele é ampla, porque ele trabalha pelo propósito. Ele é aquele que está em prol de amar a humanidade. Quando esse 9 está negativo, ele vai para a onda oposta. Ele se torna mesquinho. Então ele tem medo aqui, porque o 9, ele é o último número do primeiro ciclo. Então ele tem que abrir mão, soltar tudo, passar tudo que ele sabe para os outros, para ele se tornar um 10, que ele vai ser um novamente, mas já em outro patamar, para ele continuar a caminhada dele. Então o 9, ele tem que desapegar para ele seguir. Quando ele está no negativo, ele faz exatamente o oposto, ele não solta. Ele quer tudo para ele. Ele entra numa frequência de mesquinharia, de reter, e quer tudo muito grande, tudo muito para ele. Lendo isso em termos de sobrevivência, né? Porque a sobrevivência é um programa. É um programa, é uma programação. É como se fosse um programa que é inserido dentro do nosso computador, nosso biocomputador, né? Que faz com que a gente se mantenha vivo. Essa é a função tudo que vem
com essa sobrevivência. Então, ele mantém a gente vivo, né? Mas quando eu estou na frequência, então, se a gente olhar para a sobrevivência simplesmente como uma programação dentro de nós que vai nos manter vivos, né? Ele vai ativar uma série de como é que fala? Dispositivos. Isso, interno, para eu sempre me manter vivo. Né? Eu preciso me manter viva. Então, se aparecer, igual vamos voltar lá na Idade Média, na Idade das Pedras, aparecer um tigre de dente sabre na minha frente, vai acionar um mecanismo aqui interno, que é a sobrevivência que faz isso, tá? Para quê? Para que eu fique vivo. Ou eu vou fingir de morta, ou eu vou sebo nas canelas, porque eu tenho que correr para mim, né? O raciocínio fica extremamente rápido, tudo fica muito rápido, que a gente vem para a presença. Por quê? Para a gente se manter vivo. Mas, o que acontece? O termo sobrevivência, ou sobreviver, ficou muito ligado a uma energia meio que de ralar. E é interessante que hoje eu estava agora, eu falei ralar, eu falei, gente, olha que coisa interessante, ralar dá 9. Gente. E ralar não tem escapatória, de frente para trás é ralar, de trás para frente também é ralar. Que a palavra ralar é R-A-L-A-R. Então, você lê de qualquer forma, você está ralando. Né? Não tem escapatória mesmo. Não tem escapatória. Então, ficou muito dentro dessa visão. A gente meio que aprisionado a ter que ficar o dia inteiro ralando para conseguir sobreviver. Nós entramos num mecanismo. Isso eu estou falando de uma leitura que muitas pessoas vivem dessa forma. Sim, mas deixa eu só colocar uma observação aí que tá me ocorrendo, não sei se está dentro dessa sua leitura aí, mas é como se esse programa original, então, ele tivesse sido corrompido ou infectado por um vírus, né? Porque aí nós sabemos que um dos mecanismos de sobrevivência é o medo, mas aí a gente já viu que o medo, enquanto garantidor da nossa vida, ele é saudável, útil e necessário. Agora, dentro desse programa deturpado, o medo faz esse efeito contrário. Exatamente. E então, esse programa, ao invés de ser apenas garantidor da vida, ele é limitador da própria vida, não é isso? Sim. Mas então, a gente pode entender que houve como se fosse mesmo um vírus, né, instalado nesse programa aí. Sim, isso está mais do que na cara. Em algum momento, em determinado momento na nossa história, desde sempre, houve uma interferência, né? Uma manipulação, uma interferência, e com isso é como se tivesse desvirtuado o nosso sistema. Esse biocomputador aqui entrou um vírus no sistema. E você falou muito bem, porque a palavra viver, só a palavra viver dá 20. E a palavra medo dá 20. Olha que coisa. Então, é meio que esse medo, que também é um programa muito ligado aí ao sistema de sobrevivência, que é para nos manter no estado de alerta. Então, é para que eu fique alerta, fique em vigília, mas não para me travar, não para me aprisionar, e nem para eu entrar naquela roda enlouquecida de samsara, porque a palavra sobre dá 19. É o alfa e o ômega, ou a cobrinha comendo o próprio rabo, e você não sai disso. Você fica preso nessa história.
e você passa a não viver, mas muitas vezes se acomoda pelo medo numa zona de conforto, que também dá 9, ok? É muito interessante, porque o 9, ele chega num ponto que você tem que abrir mão para poder continuar e passar. O 9, ele não aprisiona nada. Ele quer passar, ele é o próprio professor. Então, tudo isso está sendo professores para a gente. Onde nós devemos prestar atenção que se eu quero continuar na minha jornada, se eu quero manter o meu processo, eu tenho que soltar. Mas se eu fico presa nessa roda, né? Porque o 54 aqui, né, do sobrevivência, sendo que a vivência é uma experiência, nada mais do que isso, né? Então, a gente se aprisiona nas experiências, em vez de experimentar de novo, e experimentar de novo, e aí vai me dando calor, e aí a gente, né? Você vai entrando nessa informação de você o sobre lá, que vai dar 10, que é que é o indivíduo, que é o eu que caminha, nessa experiência constante, porque a palavra vivência dá 35, que é 8. Quer dizer, é todo um caminhar de independência, de abrir caminho para que eu possa me empoderar. Mas a gente ficou naquele conceito aprisionado e pequeno da história, né? E aí acaba que a gente vai subviver. A grande maioria das pessoas subvive. E é curioso isso, porque a partícula sobre é justamente da ideia de acima, né? E aí, nessa condição aí, ela está fazendo justamente o contrário, né? Ela está nos colocando numa condição de subviver. Sim. Mas, pode ir. Não, é só concluindo esse raciocínio aí sobre as duas versões, ou as duas vertentes, né? Ou seja, o programa original da sobrevivência como garantidora da vida, ele é perfeito e ele tem que cumprir a sua função. Só que uma vez que ele foi corrompido, infectado por esse vírus, que também é uma deturpação do próprio medo, porque o medo, enquanto mecanismo garantidor aí da sobrevivência, ele é saudável, ele é necessário e ele também é perfeito. Só que com essa deturpação, ou com essa infectação aí para que ele cumpra outras funções, ele deixa de ter, então, a função de garantir a vida para passar a ser um agente de limitação. Né? Ele passa a ser um agente de bloqueio de limitação, porque o medo realmente ele bloqueia quando a gente se deixa dominar por ele. Né? Então, sai daquela coisa do cuidado, porque eu acredito que a palavra mais apropriada para essa função aí relativa à garantia da vida seria cuidado. Né? Seria o cuidado dentro da proporção certa, né? Porque tudo também extremo acaba virando para o outro lado. Dentro disso, como que nós podemos fazer para restaurar o programa? É possível? Claro. A introdução, né, desse vírus. Vírus dá o quê, hein? Eu acho que dá 20 também. Vamos ver. 6, 9, 10, 11, 17, 20. Também dá. É muito interessante. O vírus também dá 20, né? Então, assim, olha, viver dá 20, medo dá 20, vírus dá 20. Vírus é 9 anos. Só para saber aqui uma coisa.
essa introdução, quer dizer, essa manipulação da nossa genética, isso começou, pelo menos assim, dentro do que a gente já conhece, a Atlântida. Uhum. Né? Lá começou uma série de manipulações genéticas, etc, etc, etc. Nosso DNA foi mexido, a gente parou de acessar toda a dimensão da nossa estrutura, porque se a gente tem esse sistema de sobrevivência interno e ele está no seu modo perfeito, eu tenho que estar vivendo no presente, alinhada, entregue ao fluxo eterno e divino, simplesmente permitindo. Porque para eu estar no presente, eu tenho que estar no estado de alerta. Né? Então, eu tenho que fazer esse movimento de estar aqui. Se eu estou alerta, eu estou percebendo tudo que está acontecendo no entorno. Se eu estou presente, eu não entro no desespero, eu não reajo ao sistema, eu ajo. Entende? Então, tudo vai dar no mesmo. A gente tem que voltar para o agora. A gente tem que ver aquela velha frasezinha, volta para o presente, volta para o agora, volta... Porque aí a gente vai soltando o que o 9 está falando, solta, ouse, se torne livre, vem do 54. Seja livre e se sinta seguro. Entende? Uhum. E solta, solta. Porque se a gente aprisiona, a gente começa a ter perdas. Mas até falando, complementando essa questão aí do estar presente, quando a qualidade da nossa presença é maior, automaticamente a nossa vibração também tem uma qualidade melhor, que por sua vez vai aproximar experiências e situações compatíveis com ela, ou seja, ao estarmos numa vibração elevada, nós naturalmente estamos isentos aos perigos, às ameaças, às coisas de vibração menos elevada, não é? Sim, sim. Ou A seja, Bárbara está até perguntando aqui, ó, se não foi instalado um vírus para prejudicar o plano original. Bárbara, é como se a gente tivesse num jogo, né? E é cheio de empecilhos nesse jogo para a gente conseguir chegar no final, né, vitoriosos. Só que foi um joguinho muito perverso esse, né? Porque tiraram praticamente todos os nossos acessos ao esse entendimento de divino interno. Então, nós temos isso. Se eu estou no modo tranquilo, eu estou sobrevivendo. Eu estou aqui, voando sobre a vida, ó. Eu estou planando, sabe? Igual as aves que pegam o fluxo do vento e ela vai ali totalmente entregue. Sobrevoando acima do padrão de sobrevivência. Exato. Agora, com o medo inserido e as falas que a gente tem que matar um leão por dia. Coitado do leão. Né? Coitado, imagina. Que Deus só ajuda quem cedo madruga, que dinheiro não nasce em árvore, e por aí vai. É uma infinidade que acabou que sobreviver virou uma luta diária para eu conseguir colocar comida dentro de casa, para eu conseguir manter minimamente a família, para poder conseguir pagar uma escola decente, virou um moedor de carne, daqueles Sim. bem doído, né? E acabou que a gente foi para subviver. A gente está subvivendo, porque a gente está
acessando os nossos dons que são divinos. E o interessante é que pegar Viver da 20, Sub da 11, é um portal, mas um portal para baixo, para o contrário. Uhum. Vai dar 31, que é 4. Quer dizer, o que está informando aqui? Trabalha, minha filha, trabalha. Trabalha, 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 trabalha. E parece que há uma série de códigos, códigos mesmo, que estão ali para dar o start ou para reforçar esse programa contaminado, né? Então a gente tem esses ditados, essas coisas, esses ditos populares que são inicialmente sem nenhuma maldade, que são despretensiosos, mas que na verdade escondem esse peso aí, né? E que cada vez que é emitido, cada vez que é lido, cada vez que é divulgado, esse programa vai criando mais força, né? E sendo mais sedimentado. Tem uma questão com relação a isso também, que assim, isso tem a ver com matar o leão por dia e, enfim, que é acreditar que tudo tem que ser obtido através do esforço, né? Quando, na verdade, esforço é muito diferente de dedicação. Esforço envolve sacrifício, dedicação envolve amor, né? Então, são pequenas pegadinhas, pequenas grandes pegadinhas, né? Que vão o tempo todo reforçando isso e fazendo com que seja cada vez mais inatingível, né? Esse outro padrão que fora da questão da sobrevivência. Sim. É interessante porque o esforço, da forma como é que é colocado, né? Se você está no fluxo, para você estar no fluxo, você tem que estar presente. Você tem que estar entregue, você tem que confiar. Sim. Entende? Uhum. Então, se você está na dedicação e está entregue, está no fluxo, você alcança muito mais do que você está na consciência da escassez e no esforço e fazendo sacrifício. Não são frases tão ingênuas assim, porque foram essas frasezinhas que foram inseridas como dogmas dentro do nosso sistema, né? O sacrifício, por exemplo, o que é um sacrifício? Agora, vamos trocar essa palavra para sagrado ofício. Uhum. Muda. Total. Muda a frequência, muda a informação, muda tudo, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Mas vamos trocar também e trazer para uma outra vibração. Deus ajuda quem cedo desperta. E mantém a porta aberta. Exato. Né? Quanto mais cedo a gente desperta para o nosso divino interno, quanto mais cedo eu desperto para todo esse entendimento, mais eu vou ter a ajuda de Deus, porque Deus está dentro de mim. Quer dizer, quando eu entendo tudo isso, eu volto. Eu confio, né? E o processo, então, começa a se fazer com mais leveza. E isso não significa que a gente não possa ter dor, que não possa acontecer coisas. Mas quando estamos nesse processo de entrega e de confiança maior em nós mesmos, em todo o processo, a ação se torna a nossa ferramenta. A gente age. Porque senão a gente fica só reagindo a um sistema de crenças, de dogmas e todos os traumas, informações negativas que estão lá dentro do nosso sistema.
E é isso que nos aprisiona, porque a gente tem medo de soltar, mas o seguro morreu de velho, tem uma série de... A gente for olhar, né? Tem uma série de expressões e informações que estão ali. Como nós temos esse modelo sobrevivência, a nossa mente vai nos boicotar no sentido de eu tenho que te manter viva. Então, se para manter você viva, ele segura, entende? Porque ainda está naquela roda de samsara, está naquele processo de medo, né? E o medo dando 20, ele vai lidar com as nossas emoções. Sim. Né? E aí o medo hoje é usado como uma ferramenta de manipulação. Total. O 2 é manipulação, é dualidade, mas também é sabedoria, intuição. Então eu tenho que saber para que lado que eu tenho que ir dentro desse processo todo, né? A questão mais uma vez, então, voltamos para a necessidade de olhar para si mesmo, de estar buscando mesmo esse autoconhecimento, né? A Sim. identificação dessas crenças que acabam por mover-nos no automático, né? De uma forma que a gente vai na contramão daquilo que a gente deseja, porque é algo que acaba sendo mais forte em função da estrutura mesmo do programa que a gente segue, né? Sim. Deixa eu fazer uma leitura aqui do que o pessoal comentou, para a gente poder não perder se tiver alguma coisa que precisa comentar em resposta. Isso da Bárbara que você colocou, né, que ela perguntou se a gente acha que o modo de sobrevivência e o medo foram vírus. Você já falou sobre isso, mas só para reforçar, não é que o modo de sobrevivência e o medo, em essência, eles sejam vírus instalados. Não. Né? Eles foram só mudados, né? Eles são mecanismos, bom, pelo menos na nossa visão, são mecanismos necessários, eles fazem parte de um programa perfeito, mas foram, digamos, foram corrompidos ou contaminados, né, pelos vírus que distorceram a sua forma de atuação. Sim. Reforçar esse padrão de trabalhar sem sentido, trabalhar para pagar boleto e depois morrer, fim. Será não, diz a Bárbara. Não, é exatamente disso que a gente tem que sair, né, de acabar fortalecendo, ampliando essa consciência de que definitivamente nós não estamos aqui só para isso, né? Nós não estamos aqui para isso. E que a vida precisa, sim, ter mais leveza, ter mais prazer, porque através da leveza e do prazer a gente consegue ser muito mais produtivo, né? Principalmente em relação àquilo que de fato nós viemos fazer aqui, né? A gente não veio aqui para brincar também, mas a gente não veio aqui para passear também, mas a gente com certeza tem um propósito muito maior que a nossa própria alma escolheu, se comprometeu para que a gente pudesse cumprir, né, nessa nossa passagem. Mas isso tem uma coisa interessante, porque hoje, se a gente reparar, a turma mais jovem, né, que está aí entrando para o mercado de trabalho, a visão deles já é outra. Sim. Não é mais a mesma nossa. Já está mudando essa informação. Eu lembro meu filho, quando ele estava mais adolescente, e ele falava assim, ai mãe, quero arranjar um trabalho onde eu possa trabalhar de bermuda, chinelão, que ele é o próprio, adora bermuda e chinelão. O que é que está acontecendo? Ele trabalha numa startup. Quando ele saía para trabalhar, eu falava assim, meu filho, você vai assim, mãe, eu sou mais arrumadinho lá dentro. Eu falei, beleza, então tá perfeita. Né? Então ele assim... criou exatamente o que ele queria. Exato. Hoje, então, com esse negócio de estar trabalhando em casa, ele continua trabalhando da forma dele,
de bermudão, descalço, chinelo e tal. Quer dizer, e mais, não é só essa forma, eu quero trabalhar, é o nosso dom. Sim. Então, não é trabalhar, porque esse conceito, Bárbara, da gente trabalhar, pagar conta, e morrer, isso é o velho padrão e foi o padrão que foi deturpado. Porque quando a gente trabalha com o nosso dom, com aquilo que a gente ama, que faz os olhos da gente brilharem, que a gente acorda feliz, e o que trabalho... E que está intrinsecamente ligado ao nosso propósito de alma. Sim, sim. O trabalho já não é trabalho. Sim. Não no conceito que a gente tem de trabalho. A gente está executando algo, mas com alma, com inteireza. Você está pleno, você está feliz. O propósito não é ganhar um salário no final do mês. Isso é consequência. Porque quanto mais você dá da sua vibração ali, mais o universo retorna, gente. É isso que nós temos que entender. Esse é o grande fluxo. Eu entrego aquilo que é o meu propósito, o meu dom, e o universo me sustenta com isso. É uma mudança profunda de sair dessa coisa que a gente ficou aprisionada nela, porque foi um padrão contaminado para servir um propósito, só que não um propósito divino. E no meio disso tudo também, como uma forma de fortalecer ainda mais, né, esse padrão aí, o consumismo, né, sendo implementado como algo assim sobrepujante mesmo, né? Aí que se fortaleceu a necessidade de se ter cada vez mais, e esse ter começando a ocupar de uma forma assustadora o lugar do ser, né? Então as pessoas muito mais ocupadas em ter do que ser. E ter que, de uma maneira que a gente conversou sobre isso, acho que na nossa primeira live, né? Do quanto esse tempo agora, né? Essa mudança gerada por esse distanciamento está servindo também para refletir sobre isso, né? Do quanto nós temos além daquilo que necessitamos. E de qual o propósito disso, né? Da gente procurar acumular tanta coisa, sabe? Perseguindo tecnologias, perseguindo, sei lá, coisas que realmente não nos levam à felicidade, não nos trazem o auxílio no sentido desse desenvolvimento. Claro que tem coisas importantes, né? A tecnologia que nos permite, inclusive, estar aqui fazendo isso hoje. Mas, assim, tudo com equilíbrio, tudo com moderação, né? E as pessoas que perseguem o último modelo de celular e que, enfim, entram nessa compulsão que acaba sendo um reflexo da necessidade de nutrir, de suprir uma outra falta, um vazio, que não tem nada a ver com o material. Exatamente. Né? Então, em função da necessidade de se ter mais, as pessoas acabam se sacrificando mais, né? Se obrigando a ficar em empregos que não gostam, empregos que não se realizam, buscando, às vezes, trabalhar mais horas, fazer hora extra. E é uma escravidão, na verdade. Exatamente. Aí a sobrevivência virou uma escravidão, né? Porque é isso, essa pandemia, esse confinamento mostrou pra gente para que ter 500 sapatos, não sei, com guarda-roupa cheio de roupa, você não usa. Aí a gente vai vendo a inutilidade, praticamente 6 meses sem comprar nada. E não falta nada, a não ser comida, e não falta nada. Né? Então, todos esses valores, né? Por isso é muito importante a gente ter aquele passinho para trás, para conseguir ter uma visão mais ampla do que está acontecendo, porque mesmo nas piores situações, tem algo maravilhoso acontecendo.
E esse algo maravilhoso está nos mostrando exatamente isso, a essência de nós, da humanidade, a essência da vida, né? Os verdadeiros valores dentro dessa nossa comunhão de seres dentro desse planeta. Então está mostrando valores tão profundos para a gente, onde nós temos que ultrapassar todos os nossas limitações, né? E aí com isso vai todos esses conceitos de medo, de aprisionamento, de estar sendo controlado e etc, 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 para acessar profundamente o nosso eu. Porque acho que foi o Carlos que colocou aqui, né, que realmente, se a gente entender esse processo, o dinheiro perde o valor, sim, sim, porque o dinheiro, que era uma moeda de troca, nada mais do que isso, hoje virou uma moeda de controle, né? E quando a gente consegue entender isso, que se eu estou precisando de uma caneca e eu tenho aqui algo que é 3 vezes mais caro do que uma caneca, eu não tenho a caneca, mas eu preciso dela, e alguém está precisando daquilo que eu tenho aqui, que também eu não estou usando, mas é muito mais caro que a caneca, troca. Porque para mim aquilo não está valendo nada. E nesse momento o valor ele é medido pela sua necessidade. Exato. Né? Então foi uma loucura. É uma loucura. E é interessante isso, porque a coisa foi feita de um modo tão malicioso, né, que nós passamos a valer pelo dinheiro que temos. Exato. Ou seja, se nós não temos dinheiro, nós não valemos nada? Ai, ai. É cruel. É cruel. Põe cruel nisso. Por isso aquelas pessoas que não se curvam à pressão de, por exemplo, abrir mão de um emprego seguro num banco estatal e que não está minimamente preocupada se não tem, o Carlos que colocou também, casa, carro, apartamento, mas que vive em conexão, permitindo que as suas criações, aquilo que, sei lá, vem de um outro nível, fluam e se sente feliz com isso. Essa pessoa não é rica? Riquíssima. Então, eu acho que esse momento, né, que a gente já falou tantas vezes, que, óbvio, né, que não são todas as pessoas que se encontram em condições de aproveitar a oportunidade. Mas é muito bom que aqueles que a têm façam verdadeiramente um proveito disso. Tirem proveito do que toda essa situação traz para nós. As oportunidades de reflexão, de mudança, as oportunidades de reflexão e de mudança real, porque não adianta, é muito cômodo e fácil mesmo a gente reclamar e falar que não aguenta mais e que não está satisfeito com o que está aí, mas e aí, o que a gente tem feito para mudar isso? Ou de que forma concreta? Quais ações nós podemos começar a tomar dentro dessa realidade que estamos inseridos nesse momento, né? Não ficar à espera de que aconteça alguma coisa. Dentro disso que eu estou falando, eu acredito que aqueles que nesse momento têm a oportunidade de aproveitar essa situação como, sim, essa pausa de introspecção, de reflexão, de reavaliação e de a partir daí, um catalisador de mudanças, né? Realmente podem considerar uma bênção, né? E por outro lado, poderão carregar a culpa ou um arrependimento de não ter aproveitado a oportunidade, porque a gente não sabe se vai ter outra oportunidade, né? A gente está no limiar de mudanças importantes, quer dizer, as mudanças importantes estão acontecendo, as coisas estão acontecendo. Eu gosto muito de falar isso, gente, porque eu tenho uma vontade de dar uma risada, assim, sabe?
daquela época que a gente era chamada de louca por falar de coisas, então, né, da teoria da conspiração, e tá aí, a hora que a gente falava, gente, a moeda como existe mais, não vai existir um dia, e o povo está louca, tá aí. Olha aí, o padrão ouro prestes a ser implantado, isso agora já não é notícia mais dos alternativos, né? A mídia convencional, que é a única que é levada a sério, quer dizer, já não mais, não é levada a sério por uns, né? A gente já sabe. A moeda virtual, o dinheiro como a gente conhece, já está indo para o espaço, né? Já está indo para o espaço. E isso que você falou, Vanessa, é importante, né? Porque o que é que temos que fazer? Nós temos que ter ação. Claro. Ação. Ação da 18, eu estava fazendo as continhas aqui. Ação da 18, que é a 9. Né? O 9 está em todas, né? Hoje o 9 está aqui, né? 9 é fim de linha, né, gente? Fim de ciclo. Fim de ciclo. Fim de ciclo. Então, assim, temos que ter uma ação, né? Quando eu vejo aqui a expressão zona de conforto, dando 72, que dá 9, esse 9, o carro-chefe dele é o 7, né? Uhum. É do 72. Quer dizer, esse 9... para ele soltar e para ele continuar no processo dele de caminhada, de jornada, de novas experiências, né, dentro do processo dele, ele tem que confiar nele, que é o 7. Então ele precisa mergulhar dentro dele, achar as respostas que estão dentro dele, não estão do lado de fora, estão dentro, e confiar nele, e ao mesmo tempo escutar a sua sabedoria, a sua, quer dizer, então esse 9 aqui está falando assim, mergulha dentro de você, confia e se escute, né? E ao mesmo tempo nós temos que agir, porque se a gente não agir, não adianta nada, né? Vamos ter medo? Sim, o medo é algo natural em nós, é uma energia, é uma frequência. Medo, ponto. Aí agora cabe a nós estarmos atentos para que ela não ultrapasse a função da proteção e entre na função do bloqueio, não é isso? Exatamente, porque é o que está acontecendo com as máscaras, né? Ó, todo mundo aqui assim, porque se não usar máscara, né, você vai estar contaminando alguém. É medo, gente. Isso se chama manipulação, medo dá 20. 20 dá 2, 2 e 0. E o 2 fala de jogos, manipulação através das emoções. Então, as pessoas que estão aí no medo, nessa coisa toda, meu Deus do céu. Agora, o 2 também é a energia do feminino. E isso não quer dizer mulher. Energia. Homens e mulheres têm essa energia. A gente tem que bater nessa tecla para sair desses joguinhos de agora é os homens, agora são as mulheres, não chega. O feminino em nós, como humanidade, é o acesso à energia que tudo é. É o acesso à grande fonte, é o acesso à sabedoria. Então, o medo faz com que a gente acesse a energia, acesse a sabedoria para sair de determinadas situações. Não para a gente paralisar e ficar com medo, em pânico e estagnar a vida, porque são jogos. E quem manipula sabe exatamente o que está fazendo e como. Então, nós, neste momento, com tudo isso que está acontecendo, nós temos que começar a prestar atenção. Dar esse passinho para trás, que eu sempre falo, olhar e não reagir a um sistema de crenças, dogmas e etc, caramba, quatro, que está aqui tudo dentro da gente, e que foi o jogo de manipulação.
eu tenho que dar o pé, olhar, sentir, buscar dentro de mim essa resposta e agir. Ter uma ação, porque aí a gente altera, a gente sai disso aí. Tem muita gente já fazendo isso, a gente está vendo dentro desse processo, né, que tem muita gente já acordando mesmo, despertando para o que está acontecendo, por todo esse jogo que a gente está vendo aí, né, que nada do que está sendo veiculado é isso tudo que eles estão dizendo, né, o fake news hoje, a verdade virou fake news, e o fake news virou verdade. E nós temos que aprender a fazer a diferenciação de um e do outro. Você tocou em dois aspectos aí que eu gostaria de comentar também. Essa questão da forma escancarada como as coisas agora estão acontecendo, não dá a sensação mesmo de que assim, é tudo ou nada, que de repente tem... É como se não houvesse mais nada a perder, e então, porque hoje não tem mais nada. Gente, as coisas estão acontecendo na nossa cara. Me espanta muito que ainda uma grande maioria não consegue ver. Ora, gente, se eu pego esse objeto aqui, acho que todo mundo consegue ver que isso aqui é uma caneta. É uma caneta. É indiscutível. Não tem, é uma caneta, é fato. O que está acontecendo, que a gente está vendo, é que tem aqui uma caneta, aí a pessoa chega e fala assim, não, isso é um pedaço de pau. Não, isso é um pincel. Não. Como se fosse discutível. Gente, uma caneta é uma caneta, ponto. Então, assim, essa deturpação do que é óbvio, porque tem coisas que, é lógico, são subjetivas e dependem, sim, da interpretação de cada um, mas tem coisas que não. Tem coisas que são fato indiscutíveis. Sim. E eu realmente estou ficando muito espantada quando a gente se depara com essas coisas aí acontecendo, coisas que são fatos e algumas pessoas simplesmente, não, isso não é isso. E está na cara que não tem como discutir que a caneta é uma caneta. E aí, como que a gente age? Bom, a gente que está vendo, como que a gente age diante dessa situação? Qual que é o nosso papel, a não ser ficar espantado? Deixa eu só responder uma coisa ali para o Carlos, que ele pôs assim, pois é, Dulce, a nossa sabedoria é toda baseada no passado. Essa ação não funciona. Aí é que está, Carlos. A sabedoria, eu desenhei aqui para você ver aqui. A linha do conhecimento é a linha de espaço e tempo, tá? Que é a linha linear, onde a gente está aqui vivendo nela, é a horizontalidade. A verticalidade é a 3D. A sabedoria está na linha vertical, que é a verticalização. É onde eu acesso o divino. É o aqui e agora. A sabedoria só é encontrada no aqui e agora, quando eu estou literalmente entregue e presente. Todos os problemas do passado estão no conhecimento. E aí é que foi o grande problema, porque na Atlântida e antes dela, Lemúria, tudo funcionava através da consciência, que está muito acima da mente. A consciência também está nessa verticalidade e a mente está na horizontalidade. E teve um determinado momento, a Atlântida também funcionava através da consciência. Mas num determinado momento isso inverteu e eles começaram a achar que o conhecimento era superior à sabedoria, à consciência. E aí desandou tudo. Então, ficou colocado como se só o conhecimento é limitado dentro do conceito que nós temos aqui. A gente viveu determinadas
esse negocinho que eu nunca me acerto aqui com a... A gente aprendeu determinadas coisas, né? Temos parâmetros conhecidos e hoje a gente está vendo isso muito bem. A ciência é que determina, como se ela fosse detentora de todo o conhecimento. Ela é detentora só daquilo que ela conhece, e mesmo assim, dentro de teorias. Aliás, cabe muito questionar agora o que é, afinal, ciência. Sim. O que é, afinal, ciência? Porque é chamado ciência um conjunto de procedimentos ou de métodos e em detrimento de outros, se exclui outros conforme a conveniência. Então, assim, sabe, não existe parâmetro mais, né? Então, o que é ciência? Eu gosto muito de brincar, sabe, Vanessa? É bom. A palavra consciência, né? Consciência, que é você estar conectado e acessar algo muito mais amplo e mais profundo do que a nossa própria mente, né? Então, é você ter ciência dessa amplitude de seres que somos. Só que a ciência conectada só com o conhecimento baseado aqui, não estou falando que a ciência não seja importante, não, ela é. Só que ela não pode determinar a vida em si mesma como se ela fosse quem soubesse o que é a vida. E determinar a vida da gente baseado nisso. Aí eles brigam entre eles, e brigam entre partidos, e brigam entre aquilo e aquilo outro, e aí você fica no meio dessa confusão, por guerra de poderes aqui em cima, jogando toda essa carga em cima da população, gera o medo, a pessoa fica em pânico, aí ela perde todas as formas dela de viver, né? Entra, né? Quer dizer, é uma loucurada. E engraçado que você está falando aí, fica muito claro que a intenção é essa mesmo, né? É deixar todo mundo sem parâmetro. E aí, mais uma vez, voltando para dentro, né? Voltando para dentro. Porque é voltando para dentro que nós conseguimos, então, acesso a essa consciência, que é o reservatório de toda a sabedoria, e que nos vai dar esse discernimento, né? No que confiar e no que não confiar. Hoje em dia, muito mais no que não confiar, né? Porque tudo pouco confiável. Hoje a gente tem que confiar na gente, aprender a fazer isso. A igreja fez esse favor com a gente de fazer com que a gente não tivesse valor, né? Que a gente fosse pecadores, né? Principalmente as mulheres, né? O feminino, na verdade não é a mulher que sofreu as consequências disso, mas o feminino, e isso desequilibrou tudo. Mas a gente tem que voltar a confiar em nós. É o que o 72 aqui está falando. Mergulhe dentro de você e busque a resposta aí, porque está aí. Confia nisso, confie na sua sabedoria, porque você tem toda a informação. Tiraram isso em algum momento, né? E acabou que a gente permitiu, né? E nós não somos santinhos também dentro dessa história. A gente permitiu, como estamos permitindo tudo isso que nós sabemos, essa insanidade que está acontecendo hoje, e a gente está permitindo porque ninguém faz ação nenhuma. Não, é importante, inclusive, isso, né, de não estar no papel de vítima, porque o papel de vítima nos tira realmente a capacidade de agir, né? Sim. A partir do momento que eu sou vítima, coitadinha de mim, né? O que eu posso fazer? Nós não somos vítimas, porque nós somos responsáveis, em algum nível, por nossas escolhas, né? Ou em todos os níveis, mas, assim, certas coisas que não nos parecem ter sido escolhidas, elas foram. Em algum nível foram, ainda que seja pela falta de uma atitude, ou por uma escolha consciente e indevida, e que acaba gerando, né, repercussões, reverberações em níveis que a gente não calcula. Sim,
Sim. Bom, a gente tem que voltar. Outro dia eu vi uma chargezinha, né, daqueles monte, o primeiro macaco, depois vai aumentando o homenzinho já, aí já o homem moderno, de repente ele vê uma situação, ele vira e fala assim, deu errado, vamos voltar. Deu errado, vamos voltar, né? Deu ruim. Então, a gente está realmente precisando de fazer esse movimento aí, de voltar não a ser o macaco lá, porque a gente nunca veio do macaco. Uhum. Né? Nada contra os macacos e nem desmerecendo os macacos, são seres maravilhosos. Mas nós, como seres humanos... Mas é uma outra história. É uma outra história. É uma outra história. Então, nós temos que aprender a resgatar realmente quem somos. Porque quem a gente não é, de fato, viver da forma miserável como a humanidade está vivendo. Repleta de sofrimentos, com o sentimento de escassez num planeta magnífico, de uma diversidade infinita, de uma beleza infinita, de uma riqueza infinita. Tem um furo nessa história. Quem para pensar e olhar, percebe, tem um furo nessa história. É um holograma, mas tem um furo nesse holograma aí. Nós temos que sair disso, sair dessa informação, né? Fazendo uma continha aqui. Pode ir. Não, deixa eu ver se tem mais. Eu tenho... Não podemos resolver os problemas do passado usando a mesma ferramenta passado. Não se pode querer um resultado diferente usando os mesmos métodos, né? Praticando as mesmas ações. Já esclareceu, né, Carlos, aquilo que você já tinha falado aqui. Grato por estarem compartilhando essa informação. Nós agradecemos a cada um dos que se dispõem a ouvir, está aqui conosco interagindo. Enquanto nós estamos aqui trocando essas ideias, saibam que nós também estamos aprendendo muito, né? Na medida em que a gente fala e que a gente se dispõe também a fazer isso, não só para nós, né? É para benefício de todos, mas com certeza a gente recebe muito auxílio, muita inspiração, né? Para que eu, pelo menos antes de entrar, e tenho certeza que a Dulce também, a gente pede para que seja inspirada, para que o melhor seja dito, para que aquilo que vai beneficiar o maior número de pessoas, ou ainda que beneficie uma pessoa, né? Às vezes a gente pode até falar alguma coisa fora de contexto, mas é o que uma pessoa específica precisava ouvir. E então esse é um trabalho que agrega muito para nós e gratidão, né? Por quem está se dispondo aí a dedicar seu tempo e sua atenção para nós, é muito importante. Então, fez as contas aí? Não, eu estava olhando uma coisa aqui que dava consciência e o que dava sabedoria. Consciência dá 44, que é um número mestre, né? Uhum. Se eu somar, 4 e 4 é 8, né? Sim. 8 é a transcendência. É você entender que o grande fluxo da vida, né, é infinito e eterno, e você é poder, é riqueza, é vida, né? É empoderamento. E eu peguei a palavra sabedoria. Sabedoria dá 26, que é 8. Os dois dão 8. Né? Que é aí o empoderamento, né? O 44 fala da gente ser eficiente, aprender a ser eficiente, né? A ter eficiência da nossa vida aqui. E é interessante que tantas vogais quanto as consoantes dão 22, 22 e 22.
né? Então, a consciência é poderosa, né? O 22 é um número mestre que fala de construir um novo mundo sobre novas bases, né? Então, é a gente ter um novo patamar de consciência e construir esse mundo com outro patamar. Agora, é interessante que a palavra sabedoria, as vogais dão 15 e as consoantes dão 11, né? 15 vai dar 6, quer dizer, eu tenho que ter equilíbrio, beleza, porque o 6 fala disso, amor, equilíbrio, beleza, paz, harmonia, né? É estar em casa sentindo que você está no lar, né? Porque eu gosto muito de fazer essa diferença, por exemplo, casa dá 8, se eu pegar a palavra casa, ela vai dar 8. 8, então casa é um centro de poder. Mas casa, se não for um lar, e a palavra lar dá 6, porque o lar é aquilo que tem alma dentro, é aquilo que tem vida, né? Senão fica só a casa. Então a sabedoria precisa disso, né? De ter essa informação dentro. E externamente ela é um portal para que você se aceite, você se coloque diante de você mesmo e que abra níveis dimensionais dentro. Agora, eu já tinha escrito aqui a palavra escassez. Escassez no final é com... Sim. Tá, não, então não. Eu fiz errado aqui. Português. Tá, eu vou te dar um tempo para você fazer de novo, enquanto isso eu vou comentar sobre o interessante que eu estava percebendo quando você está falando aí, né? Da sabedoria e da consciência darem 8. Sim. Então, e também uma parte sobre a questão da palavra empoderamento, ou o significado de empoderamento, que já faz um tempo, até começou a entrar muito em moda, né? Essa coisa do empoderamento, até com essa vertente aí do empoderamento feminino, quando, na verdade, a gente precisa se conscientizar de que empoderamento nada mais é do que reconhecer o próprio poder interno. Sim. Você não pode esperar que ninguém te empodere. É você que se empodera a partir desse reconhecimento, desse acesso ao poder interno, né? Que, mais uma vez, a partir desse alinhamento, dessa verticalização, desse voltar para dentro. Agora, a sabedoria e a consciência como 8 me pareceu muito interessante, porque, quer dizer, é só a partir da sabedoria e da consciência, a partir desse 8 que nós estamos prontos para ir para o 9, que é esse encerramento de ciclo. Né? Ou seja, sem ter galgado, sem ter atingido essa consciência e essa sabedoria, nós não encerramos o ciclo, que é o que nos permite passar para o ciclo seguinte, ou seja, a evolução tão desejada, né? Sim. O Carlos está perguntando ali, será que não é finito no seu infinito? Não. Se a gente for olhar para o cosmos, o universo é matemático. Então, os números são dentro mesmo, a gente pode ter um conhecimento finito da infinitude dos números. Da infinitude da informação que eles carregam. Exato. E da frequência e da vibração e tudo mais. Então, eu posso ter um conhecimento deste tamaninho em relação a cada número e o que representa cada número. Mas isso é só o que eu conheço. Daí a importância da gente permitir acessar a sabedoria, porque muitas vezes eu aqui olhando o número, me abre portas aqui, que eu falo coisas que às vezes não tem nada a ver com o que eu entendia, ou o conhecimento pequenininho daquele número que eu ali estava, né? Então, assim, é um universo, né? E é infinito. E a escassez dá 30. E olha que coisa,
30 que vai dar 3, né? 3 fala das ideias, é a criação, é a criatividade. Uhum. Quer dizer, então eu estou empobrecida de ser criativo, porque o 3 pede que a gente se conecte com a fonte para eu trazer as ideias e manifestá-las aqui neste plano. Se a escassez da 30, eu estou vibrando na onda literalmente oposta e não percebendo o princípio da criatividade que essa expressão aí traz. E as vogais dela dão 11. Quer dizer, se eu me aceito, eu uno o meu euzinho com o meu euzão, eu abro portas dentro de mim, trazendo outras informações. Né? Se eu somar a escassez com a sabedoria, vai dar o quê aqui? 56, que vai dar 11. Quer dizer, eu abro as portas, eu abro dimensões dentro de mim. Quer dizer, aquilo que você falou, Vanessa, tudo depende da gente. Eu tenho que fazer um movimento, porque se eu não fizer o movimento, a coisa vai estar na minha frente e eu não vou enxergar. Porque eu só vejo o copo meio vazio e não que ele ainda tem água e eu posso aproveitar aquele pouquinho de água para me dar um gás e eu caminhar mais um tanto e renovar aqui as informações. Quer dizer, essa mudança de olhar, essa mudança de posicionamento interno, eu tenho que voltar e olhar que tudo na vida é oportunidade. Se eu conseguir enxergar como oportunidade. Mesmo dentro desse patamarzinho limitado que a gente tem. A gente está vendo aí a quantidade de gente que agora que não pode trabalhar, não pode estar vendendo máscara, os motoboys estão ganhando dinheiro, porque todo mundo dentro de casa pede tudo pela né? É comida, é isso, é aquilo, é entrega. Cada um está se virando de uma forma, porque tudo gera oportunidade. Agora, nós temos que entender em sair desse conceito de aprisionamento em que tudo que eu faço é só para pagar a conta. Sair do consumismo, porque isso também é uma coisa veiculada no ventilador, jogada na mídia, na nossa cabeça, consuma. Para quê? Porque isso roda um sistema e quem ganha dinheiro com isso, ganha muito dinheiro com isso. Só que muitas das vezes nós estamos consumindo inutilidades. Coisas que... Sim. Sabe, assim, pode ser bonitinho, mas, assim, será que realmente é necessário? Então, os valores hoje estão abrindo aí para nós essa informação. Isso é de valor, mas valor intrínseco, valor, não uma coisa cara, mas valor. Valor real, né? Real. Como naquele exemplo que você deu da troca da caneca. Se eu trocar uma caneca que é algo que você necessita por algo que até seja menos valioso, mas que você não precisa, o que realmente tem valor? Filhote chegando em casa. Beijo para você. É Pedro, né? É o Pedro. Mas é isso. Os valores, né, que é o valor real. Porque se você não tem tantas necessidades que foram incutidas, né? Sim, que foram criadas. Né? Foram criadas. Se você vive de forma mais natural, todo o seu sistema também vai voltando para o padrão original.
Aí o modelo sobrevivência, né, que é simplesmente um programa para te manter vivo, é igual, vamos lá, quando a gente nasce, você faz um mapa astrológico do seu dia de nascimento, né? Ali tem informações, tá? Potenciais. Potenciais e tal. Se você não fizer nada, é aquilo ali. Mas tudo vem para que a gente ultrapasse, a gente transcenda. Sim. Sim. Então, o modelo sobrevivência é para nos manter vivo, ponto. Tanto que a gente era para ser imortal, mas isso é outra história, né? Então, é para nos manter vivo, ok. E dentro disso, eu fluir, eu dançar, eu curtir, eu estar aqui 100%, não ralar. Adorei a palavra ralar, que é igual para frente e para trás, pelo amor de Deus. Para quem sempre brincou disso, né? Quer dizer, não tem fuga. Uhum. Ai, ai. Mas é isso. É isso, e é realmente o momento de agirmos para fazer de vez essa troca, né? Do modo ralar para o modo deslizar, Sim. Deslizar com suavidade, com graça, com facilidade, porque é possível. Sim. Né? Esse momento, eu acredito até que assim, a gente que já começa a ter uma visão um pouco mais lúcida, né? Nós temos também uma responsabilidade com o todo. Não no sentido, a gente não vai ficar aqui comprando briga, né? Porque, aliás, está muito fácil comprar briga diante do acirramento, né? Da necessidade das pessoas defenderem as suas razões, né? Tá muito fácil, né? De instalar um clima assim de contenda, né? Que não é o que a gente quer. Não. Mas eu acredito que ajuda muito a gente começar a se visualizar, a programar conscientemente, né, o nosso modo desejado de vida e estender isso, né, para o coletivo. Sim. Então, começar mesmo as visualizações criativas, enxergando as pessoas em relacionamentos mais harmoniosos, todos os tipos de relação, né? De mais cooperação, de projetos em comum que visem um bem maior, né? E de uma sociedade mais justa. Então, eu acredito que se nós começarmos a visualizar isso um pouquinho por dia, cada um de nós fazendo a sua parte, a gente consegue ajudar a impulsionar isso. Né? Eu acho que as coisas que estão acontecendo agora, tanta coisa vindo à tona, tanta coisa escancarada, embora muitos ainda não vejam, já é a mostra, né? O sinal de que está acontecendo, e isso deve servir para nos fortalecer. Sim. Quando há mais tempo a gente começou a ter algumas informações, eu lembro que foi muito recomendado que quando esse momento estivesse acontecendo, que a gente cuidasse para não nutrir sentimentos inferiores, porque é muito fácil cair na tentação de sentir raiva, né? Esses sentimentos que realmente são naturais. Sim. E que a gente precisa agora trabalhar para não alimentá-los. Cabe o entendimento, inclusive, de que cada um está cumprindo o seu papel, por mais difícil que isso possa parecer. Né? E esse entendimento, essa visão mais pacificadora, não tem a ver com a aceitação no sentido de que está tudo bem, é isso mesmo, e que as coisas continuem assim, não. Né? Esse olhar mais pacificador no sentido de que tudo é um processo, tudo é um grande processo. E cada um está realmente no papel que é preciso que se cumpra. Esse entendimento, Vanessa, da gente fazer
as visualizações, né? Se há esse entendimento de que todos nós somos divinos, tendo ou não consciência disso, todos nós somos. A grande maioria não está tendo esse entendimento, né? Então não se percebe como divino, né? Porque passa por tantas situações aqui e tudo é tão manipulado que a pessoa ela realmente não consegue enxergar. Quando a gente então consegue manter esse olhar, fazendo a visualização de um plano mais perfeito, harmonioso, vendo as pessoas tendo sua vida felizes, com dignidade, com as crianças seguras e alimentadas e tudo mais, né? Quando a gente consegue manter e sustentar essa informação, o que é que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar fazendo exatamente o que o contrário está fazendo. Eles estão jogando a vibração de medo, de manipulação e etc, etc, dentro do campo. E algumas pessoas aceitam isso e vibram isso. Quando eu faço o contrário, quer dizer, eu visualizo o bem, eu visualizo a harmonia, a chama divina dentro de cada um, eu também vou estar enviando essa informação para o campo. E aqueles que já estão despertos vão também fortalecer essa informação. A mudança só se faz dessa forma. Não vai ser brigando. Lembra daquela outra que a gente fez? Não vai ser na briga, né? Não vai ser em cabo de guerra. Então, é importante isso que você falou, né? De manter essa visualização, da gente fazer esse trabalho, mas de forma consciente. Existe aí... Inicialmente pode até a gente achar que é difícil, que é por conta de um hábito, né? Mas no momento que você começa e a engrenagem começa a girar, vai ficando cada vez mais fácil fazer esse movimento, né? Sim. Maria Helena escreveu ali, né? Ah lá. O mapa astrológico, né, com seus símbolos, fala de muitos níveis de informação. E durante os trânsitos, progressões, vários detalhes ainda desconhecidos de nosso ser podem ser ativados. Caso a gente tenha medo, a gente pode ativar doenças e faltas. Isso é em tudo, né, Maria Helena? Isso é em tudo. A vida é assim, nós temos o potencial e a falta dele, o amor e a falta dele, e a saúde e a falta dela em todos os níveis, os aspectos. Cabe a nós saber aonde a gente vai colocar o nosso olhar e a nossa energia. Eu gosto sempre daquela frasezinha que é do Tai Chi, né? Eu fiz muito tempo Tai Chi, acordava às 5h30 da manhã para ir para uma praça, né? Fazer Tai Chi. E aí os exercícios você tinha que fazer olhando, porque aonde está o teu olhar, o teu foco, ali está a tua energia. Então nós temos que aprender isso. Se o meu foco está na escassez, no medo, aí, meu Deus do céu, tem que pagar a conta, tem que pagar isso, não sei o quê, é isso que eu vou estar fortalecendo como informação dentro de mim, e é isso que vai estar vindo como resposta. Mais conta, mais desespero, às vezes perda de emprego, e etc, etc, etc. Mas se o meu olhar é na abundância que a vida é, na gratidão de tudo que eu tenho dentro de casa, da gratidão de eu acordar e estar respirando, de eu ter olhos, de tudo. Isso é abundante, é vida. Também é isso que vai retornar. Então, é a mudança que nós temos que fazer, né? Depende de nós.
Em tudo dai graças, até nos momentos difíceis. Exato. Olha, eu estou achando curioso aqui que a sua irmã, Maria Helena, falou, e logo em seguida a minha irmã falou. Boa noite, Márcia. Só uma pergunta, Maria Helena é astróloga profissional, faz mapas assim para terceiros? A Maria Helena era psicóloga, hoje aposentada, mas estudiosa, isso ela tinha que falar aí, né? Estudiosa de astrologia há, nossa, décadas, maravilhosa dentro da astrologia. Ela sempre usou como ferramenta de De trabalho dentro. autoconhecimento. Não, eu estou falando porque eu recomendo muito. Eu não sou, eu sempre gostei muito. O assunto Não, sempre ela é maravilhosa, ela faz mapa, O faz. assunto sempre me chamou a atenção e eu sempre gostei muito como isso, como ferramenta de autoconhecimento, né? Sim. E também acho muito interessante isso que você falou, saindo um pouquinho do assunto, mas assim, que aquilo que está lá como informação é para nos dar um norte mesmo, né? Caso nossa ação seja de determinada maneira, aquilo tem um potencial grande de se concretizar. Caso a gente não queira, então nós teremos que agir de uma outra forma, né? É mesmo para nortear. Sim. E eu acho graça das pessoas que usam exatamente ao contrário, eu acho graça, assim, acho interessante, como forma de justificar. Então, eu que sou de touro, por exemplo, touro é sabidamente conhecido por ser teimoso, né? Nós duas, né? Então eu justifico o fato de eu ser teimosa. Não, mas você é muito teimosa. Sim, eu sou teimosa porque eu sou de touro. Não tem jeito, eu sou de touro, entendeu? E não é por aí, né? É justamente mais uma ferramenta para nos ajudar a transcender aquilo que ainda é limitador. Sim, sim. Então, fiz mapa enquanto psicóloga para melhorar o ato de perguntar e facilitar o insight. Muito bom. Devem ter sido trabalhos incríveis, assim, porque realmente como ferramenta para aprofundar o conhecimento é muito interessante. Sim. Bom, o observador e a coisa observada. O observador e a coisa... Cadê? Perdi? A descrição não é o descrito. O observador é a coisa observada, a descrição não é o descrito, diz o Carlos. A Eliana diz que manter vibração em alto nível e manter a bandeira da alegria hasteada, mesmo em situações turbulentas. Exatamente. Aquilo que já foi falado, né? A alegria ela não tem que depender de nada externo. A alegria é um atributo nosso desde sempre. Ela é em nós. E a gente pode, sim, nutri-la e aí vai ser uma roda, né? A gente nutre a alegria e ela se fortalece também, nos alimenta em contrapartida. Sim. Você quer comentar o que o Carlos falou? O que ele falou? Espera lá, deixa eu voltar lá. O observador é a coisa observada, e a coisa a ser observada é a descrição e não é o descrito. O observador é a coisa observada. A descrição não é o descrito. O observador, no momento que ele... Isso aqui cabe até a gente colocar lá aquele experimento que foi feito dos elétrons, da dupla fenda. A dupla fenda, que eles foram fazer um experimento com os elétrons para ver qual era como eles se comportavam, né? Então eles liberaram os elétrons e eles esperavam que os elétrons, ao passar por duas fendazinhas, eles iriam criar um padrão de duas linhas atrás num painel, né, atrás. E eles liberaram, então, o feixe de elétrons, só que aconteceu algo inesperado. Ao passar pelas duas fendas, os elétrons criaram um campo de interferências, portanto, um campo de ondas, e criou um padrão totalmente fora do padrão, né? No painel lá atrás, criou várias linhas. E eles, então, se fizeram uma pergunta:
que será que aconteceu? Será que ao passar pelo buraquinho lá, os elétrons trombaram no outro e aí criou essa, né, bagunça e tal? Então, o que eles fizeram? Colocaram um observador. Então, colocaram um equipamento para observar o que acontecia com os elétrons no momento que eles passavam pelas duas fendas. E aí liberaram de novo o feixe de elétrons, e na hora que eles passaram pelo buraquinho lá, eles foram bonitinhos. Fazendo o padrão esperado. E bateram lá atrás no painel, formando duas linhas, como era o primeiro esperado. Quer dizer, e ele teve um comportamento, então, como partícula. Então, o ato de observar modifica altera o que foi observado. Né? Então, a gente afeta o que a gente observa. Né? Através do nosso foco, a gente afeta tudo, tá? A estrutura. E enquanto a gente não observa, há um campo de possibilidades possíveis, né? Que vai depender desse meu foco, né? Quando eu colocar meu foco, eu altero essa informação. Mas isso é tema para uma outra conversa, porque é muito importante. É muito importante que a gente assimile de verdade o significado disso, né? Porque isso vai nos mostrar realmente o poder que cada um de nós tem. Sim. E nós podemos, inclusive, estar elucidando isso de uma forma mais minuciosa mesmo, né? Para que a gente comece a colocar mais em prática. Ô, Carlos, pode responder isso aqui para ele? Pode? Claro. Aqui, ó. Que ele perguntou que ele tem um nome, né? E me colocaram o nome dele de Carlos, mas Carlos não é este pedaço de carne, claro que não. Carlos é só essa fachadinha aqui nesse 3D que tem esse nome Carlos. Mas a estrutura Carlos, vamos pôr assim, né? Ela é infinita. Ela é de uma dinâmica e de uma dimensão que muitas vezes a gente desconhece, né? É ilimitado, né? O nosso ser, e o Carlos, o Dulce, o Vanessa, somos seres ilimitados, né? Aqui neste plano colocaram nomes, são simples rótulos. Simples rótulos. Mas esses rótulos não determinam o que a gente é. É só um nome. Sim. Nada mais do que isso. Exatamente. A descrição não é o descrito. Não. Foi isso que ele falou lá atrás. Não. É um mero rótulozinho. Aliás, os rótulos costumam colocar a pessoa presa dentro daquilo. Limita. Porque a partir do momento que rotula a pessoa pode acreditar que é só aquilo, né? Que é só aquilo Sim. que o rótulo diz. Sim. Então. Vamos, né? Temos 1h30 de conversa, que poderia se estender muito mais, mas até porque a gente não quer prender as pessoas por mais tempo e que isso se torne cansativo. E na próxima semana tem mais. Sim. Aqui, ó, a Eliana colocou ali. Amo astrologia, procuro sempre assistir e ler tudo sobre o assunto, caso faça mapa, isso é para Maria Helena. Ainda gostaria de falar sobre o Stellium que tem na casa 12, tá? Aí, Maria Helena, no mapa é igual a sua leitura. Ah, não, ela já não é resposta. Então, Maria Helena tem que responder para a Eliane. Aí as duas no mapa é igual. É isso. Gratidão. Então é isso. Pode falar. Não, era isso, é gratidão mesmo, era só falar assim, era isso, né? Vamos prestar atenção no nosso foco, vamos colocar
colocar o foco na beleza, na gratidão, na abundância da vida, e na luz de cada um, mesmo dentro dessas guerrinhas todas que a gente está vendo aí, mesmo a pessoa não sendo do seu partido, mesmo, são seres divinos que a gente tem que acionar essa tecla, não outra. Olha, me ocorreu uma coisa aqui. Posso cantar uma musiquinha para ajudar a elevar a vibração e criar a visualização desse mundo que a gente quer? Posso. A música chama Canção de um Novo Tempo. E ela fala assim: de repente me sinto tão feliz, a vida que eu quis já está aí. Simplesmente abra seu coração, não é mais sonho, não, já é real. As pessoas têm um jeito diferente, nos semblantes o sorriso é mais presente. Gentilezas vão ganhando mais espaço e é sempre ocasião para um abraço. E assim é. Fica assim na primeira parte, só para a gente poder começar a criar coisas que condizem com aquilo que a gente realmente quer. Sim. Gratidão mais uma vez, Dulce. Gratidão a Vanessa. todos que estiveram conosco aqui ao vivo e também aos que nos assistirão futuramente, porque tanto nas nossas páginas quanto no YouTube esse vídeo vai ficar, tá bom? E semana que vem estaremos de novo aqui, às 18h18. Dessa vez na página da Dulce. Nós estamos alternando, tá, gente? Uma semana eu sou anfitriã no Elevando a Vibração e na outra semana a Dulce no perfil dela. Isso. E aí, contamos com vocês. Tenham um excelente final, né? Continuação dessa semana e sigam firmes, atentos e felizes. Isso. Obrigada, Vanessa. Gratidão. A Vanessa tem, sim, uma voz linda. Aliás, as letras são todas ela, viu, gente? Tem que começar a seguir, incentivar essa menina aí, puxar, né? Para ela poder... em breve, se Deus quiser, e Ele quer, porque Deus em mim quer, né? A gente vai estar colocando aí umas musiquinhas aí para o público ter acesso e já está caminhando nesse sentido. Isso. Gratidão, viu, Dulce, pelo apoio. Um beijo para todo mundo. Beatriz, Leonor, André, Carlos, obrigado pelas conversas. Andréia, Eliana, Maria Helena, querida, beijo e até quarta. Gratidão, até.